Olá, Instagram! Olá, pessoas! Muito boa tarde. Estamos aqui em mais um Falacê. Depois de tanto tempo sem fazer Falacê, estamos de volta. E o assunto dessa live de hoje, para quem for assistir o reprise, nós vamos falar hoje sobre a lei das oitavas, que é uma das leis mais importantes que regem aí todo o estudo do Enneagrama. E nessa lei a gente fala muito sobre processos, nossos processos evolutivos, as nossas etapas da vida que a gente passa para a gente chegar onde a gente quer chegar, para a gente conquistar o que a gente quer conquistar. Então você entender como essa lei funciona, como ela age na sua vida e o que você pode fazer para que essa lei funcione a seu favor, para que você tenha mais resistência, resiliência, persistência, para que você tenha mais foco, destine a sua energia para aquilo que realmente é importante, para que você comece e termine aquilo que você se propõe a fazer, é fundamental. Então eu resolvi fazer essa live hoje. Olá, Sol, tudo bem? Deixa eu só pedir aqui, ACBV50, me fala aqui qual que é o seu nome, para eu saber com quem que eu tô falando aqui na live, que às vezes aparece só o usuário do Instagram, e aí eu não sei o nome. Tem umas pessoas aqui que estão entrando que eu já sei quem é, Solange, a Sol lá da Bahia, sejam todos muito bem-vindos. E o que me fez, por que que eu resolvi voltar com o Falacê e falando desse assunto? Porque eu, durante esses 2 meses, principalmente esses 2 primeiros meses do ano, eu estou passando por alguns processos muito importantes, tanto pessoais como profissionais, e eu tenho visto, na íntegra, na prática, como que essa lei ela está atuando na minha vida dentro dos processos que eu estou vivendo. E ter essa clareza de como que funciona isso, ter essa clareza do porquê algumas coisas estão acontecendo, tem me ajudado muito, muito em me manter firme naquilo que eu me proponho a fazer, apesar dos desafios, das dificuldades. Então, eu resolvi trazer esse tema para essa live, porque eu sei que começo de ano, principalmente, a gente sempre tem muitos planos, A gente sempre tem muitas coisas que a gente quer realizar no decorrer do ano. E existe, dentro de todos esses desejos que nós temos, de todos esses planejamentos que a gente faz, momentos que vão despender uma energia, uma dedicação muito maior da nossa parte. E a lei das oitavas, ela nos explica exatamente que momentos que são esses e por que que isso acontece. E quando a gente se depara com esses momentos, nós não temos essa clareza que isso faz parte do processo evolutivo, a gente pode desistir, a gente pode recuar, a gente pode retardar o processo em si. Então, algo que poderia ser mais rápido, algo que poderia ser mais leve, algo que poderia acontecer de forma mais acelerada, a gente fica ali patinando nesse processo, a gente fica ali, sofrendo por causa daquilo, e aí isso se estende por um tempo, correndo o risco da gente desistir, e aí é o que a gente chama de movimento pêndulo na lei. E aí você retrocede e volta lá no começo, e quando você vê, o ano acabou e você não fez aquilo que você tinha se proposto a fazer. Então, esse é o principal objetivo de eu estar trazendo, porque eu estou vivenciando isso na carne, tá? Eu estou sentindo isso no meu dia a dia, eu estou vendo que isso está acontecendo realmente. Eu vou explicar isso aqui na live para vocês e eu vou contar como, assim como eu estou fazendo, como que você pode fazer para vencer esses desafios, para conseguir atingir aquilo que você se determinou como seu sonho, como seu desejo, como seu objetivo, tá bom? Então vamos lá. Então, quem tá entrando aí, Ângela, olá, eu quero pedir 2 favores para você. Primeiro, deem algum sinalzinho de vida, coloque aqui no chat um oi, um bom dia,
É igual a Ângela tá fazendo. Olá, beijo pra você também, querida. Clica aí no coraçãozinho, curte a live. Clica no aviãozinho, né, aqui embaixo. A minha unha tá horrorosa. Agora que eu vi que eu fiz assim, que eu vi que a unha tá horrível. Clica aqui no aviãozinho. Manda aí para os seus contatos no Instagram, compartilha essa live, porque é um assunto realmente importante e transformador, tá? Embora ela vai ficar salva, as pessoas vão poder assistir depois, mas quem puder estar presente vai poder fazer a troca aqui comigo, conversar, a gente vai poder falar a respeito aqui ao vivo do que está acontecendo. Então faz isso, por quê? Porque eu estou há muito tempo sem fazer live no meu Instagram, né? Eu acho que a última live que eu fiz foi em novembro, só para vocês terem uma ideia. E nesse horário, nesse dia, habitualmente eu não faço live de segunda-feira e muito menos na hora do almoço. Então o Instagram não reconhece isso ainda, então às vezes aquela bolinha, né, do ao vivo nem abre para os seguidores. Então vamos aí dar uma impulsionada, me ajudem aí nessa ação, porque vocês fazendo isso já ajuda bastante. Bora lá. Quem tiver aí dentro dos grupos, eu sei que tem gente aqui que tá dentro dos grupos de alunos, manda lá um aviso pra galera, fala, gente, vamos lá pra live da Cecília, avisa que a live começou, tá bom? Então bora. Então primeiramente, vamos falar sobre a lei das oitavas. Que lei é essa, né? Que nome é esse? Ela tem outros nomes, tá? Ela também é conhecida como a lei do 7, a lei da evolução, a lei dos processos, tá bom? Então são outros nomes que são dados para essa lei. Essa é uma lei universal, tá? Então o que quer dizer lei universal? Você, conhecendo ou não essa lei, ela vai atuar, ela existe. Bacana, Ângela, obrigada. Ela existe. Então, mesmo que você não conheça, não saiba como ela funciona, ela está atuando na sua vida. É como a lei da gravidade. Independente do que você faça ou deixe de fazer, a lei da gravidade não vai parar de atuar, ela não vai deixar de existir. E a lei todas as leis universais, elas são assim, tá? E essa lei do 7, ou lei das oitavas, vocês vão entender por que ela tem esses nomes diferentes, lei do 7, lei das oitavas, lei da evolução. Ela é uma das 3 grandes leis universais que rege o estudo do Enneagrama. Então, quem é aluno meu, quem me acompanha aqui nas redes sociais, quem me escuta falando de Enneagrama, ensinando Enneagrama, já me ouviu falar dessas leis. E é muito importante de quando você inicia o seu estudo dentro do Enneagrama, conhecer essas leis, porque o estudo do Enneagrama em si é pautado em cima dessas leis. E por quê? Justamente por elas serem universais e elas serem tão determinantes nos nossos resultados, nos nossos processos evolutivos, no nosso desenvolvimento pessoal, tá? Então, além da lei do 7, ou lei das oitavas, ou lei da evolução, nós temos outras 2 leis que também regem o estudo do Enneagrama, que é a lei do 1, ou a lei do todo, e a lei do 3, ou a lei da criação, da manifestação, tá? Então, a gente tem essas 3 leis, lei do 1, lei do 3 e lei do 7, tá? Hoje, aqui nessa live, eu vou falar especificamente da lei do 7 e da lei das oitavas, tá? Então, o que essa lei, ela nos traz, né? Qual é o princípio maior dessa lei? Que tudo que se propõe a evoluir, tudo que acontece no nosso processo evolutivo, isso acontece a partir de um negócio chamado movimento. Ou seja, o que está parado não evolui. Para ocorrer uma evolução, é necessário que ocorra um movimento, tá? Então, isso diz muito respeito quando a gente fala assim, experiência se adquire através da experiência. Se coloque em movimento que as coisas começam a acontecer. Dê um passo que Deus coloca o chão. Então,
todas essas frases que a gente escuta aí no consciente coletivo referem-se a essa lei. Então, ou seja, se você não se movimenta, se você não se coloca em movimento, as coisas não acontecem. Você não consegue concretizar coisas na sua vida, você não consegue materializar coisas na sua vida, você não consegue evoluir como ser humano, você não consegue se desenvolver, você não consegue concluir um projeto. Então, esse movimento, ele é necessário. Então, esse é o primeiro princípio dessa lei. Outro princípio dessa lei... Olá, Miriam, tudo bem? Gratidão, gratidão. Outro grande princípio dessa lei é que esse movimento, ele é um movimento ordenado, ele é um movimento processual. Por mais que você não saiba, ele é, tá? Agora, você pode fazer esse movimento de forma intencional ou não. Mesmo que você não saiba que esses processos estão acontecendo, ou seja, que esse movimento ele é processual, não significa que não esteja acontecendo. Ele está acontecendo. Está acontecendo a revelia, mas está acontecendo. É mais ou menos um processo judicial. Vamos supor que você não foi notificado, você não sabe que esse processo está rodando no judiciário. Ele não vai deixar de rodar lá no judiciário porque você não sabe o que ele está acontecendo. Ele vai rodar a revelia e um dia você vai sofrer a sentença desse processo, mesmo você tendo conhecimento dele ou não. É assim que funciona essa lei. Mesmo que você não conheça os processos dessa lei, não significa que não está acontecendo na sua vida. E um dia isso vai impactar na sua vida. Então, você conhecer esses processos, você saber como são esses processos, faz com que você tome as rédeas, você antecipe situações, ou até mesmo quando você estiver diante de uma etapa desse processo, de forma consciente você consegue passar para a próxima etapa de forma mais leve, de forma mais efetiva, para que você tenha um resultado positivo lá na frente. Oi, Osiane, tudo bom? Oi, tudo bem? Marcelinha, tudo bem? Muito, muito bem-vindas, queridas. Então, vamos lá. Esses processos dessa lei, por que agora chama lei dos 7 e lei das oitavas? Porque essa lei, ela nos traz um outro princípio. Então, o primeiro princípio é que toda evolução, toda materialização, tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida, só acontece a partir de movimento. Esse movimento, querendo você sabendo ou não, ele é um movimento processual, tá? Existem etapas, tá? Que eles sempre vão obedecer essas etapas. E o terceiro princípio é que são etapas de 7 partes. Sempre. Independente de qual seja o movimento. Olha lá a Miriam falando, quem vivenciou isso pela dor quer ir pelo amor agora. Exatamente. Quando você sabe que você vai passar por esses processos de 7 partes, em qualquer coisa que você se disponha a fazer na sua vida, você já tendo consciência do quais são cada uma dessas 7 partes, você consegue minimizar o sofrimento e a dor, tá? Por quê? Porque você tá sabendo que o processo está acontecendo. Então, vamos lá. São etapas, são 7 partes, tá? São 7 etapas. Independente de qual seja o movimento, de qual seja o processo. Então, vamos lá, vamos citar alguns exemplos. Vamos supor que eu esteja falando da minha vida como um todo, do meu processo evolutivo como ser humano. Isso vai estar subdividido em 7 partes. Então, o meu processo evolutivo, ele está dividido em 7 partes. Vamos supor que eu esteja falando de uma
fase da minha vida, não da minha vida como um todo, mas de uma fase da minha vida. Vamos supor, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha maturidade, da minha velhice. Vamos supor que eu esteja falando de fases da minha vida. Cada fase da minha vida vai ser subdividida em 7 partes. Então, essa fase da minha vida vão ter 7 partes. Esse processo evolutivo dentro dessa fase da minha vida vai ser dividido em 7 partes, que nós chamamos de setênios, tá? Vamos supor que eu esteja falando de um livro que eu vou ler. Então, desde o dia que eu compro esse livro até o dia que eu termino de ler esse livro, esse processo de leitura do livro, então, ou seja, esse movimento que eu me coloco para comprar e ler esse livro é subdividido em 7 partes. Vamos supor que eu esteja falando do meu casamento. Também, durante o meu casamento, eu vou subdividir em 7 partes. Vamos supor que eu esteja falando de uma viagem que eu vou fazer. Então, desde o momento que eu começo a planejar essa viagem, até o momento que eu volto dessa viagem, vai ser subdividido em 7 partes esse processo, esse movimento. Vamos supor que eu esteja falando de um projeto que eu esteja fazendo, seja um projeto de âmbito pessoal, um projeto de âmbito profissional. Não interessa, um projeto. Eu vou começar a fazer uma coisa para obter tal resultado. Esse projeto, ele vai ter movimentos que você vai fazer e durante esse processo todo vai ter 7 partes. Então, o processo ele é subdividido em 7 partes. Então, olá Kate, olá Adam, qual que é? A Dani, é a Dani. Olá Dani, tudo bem? É que esses usuários eu já não enxergo direito, gente, aí eu tenho que vir pertinho aqui para ver. Bom, então vamos lá. Então, a gente entende essa clareza de que qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, qualquer movimento que a gente se coloque na nossa vida, qualquer coisa que a gente queira realizar na nossa vida, vai ter esse processo subdividido em 7 partes. E você entender quais são essas partes e conseguir identificar em qual dessas partes eu estou, faz toda a diferença para que você consiga realizar esse projeto, concluir esse projeto, ter mais leveza nesse projeto, ter mais resiliência, mais persistência, colocar energia onde precisa ser colocada. E por que isso? Porque dentro dessa etapa, né, dessas 7 etapas que tem o processo como um todo, existem 2 etapas dentro dessas 7 que são etapas de desafios, tá? Olá, Felipe, tudo bem, querido? Joia? São etapas desafiantes. Sim. Olá, Rosa, tudo bem? Todo mundo vai passar por situações desafiantes em qualquer coisa que você se disponha a fazer. Ler um livro, fazer uma viagem, concretizar um sonho, realizar um projeto, casar, viver, passar por uma fase da sua vida, entendeu? Vai ter 2 momentos dentre esse processo que são desafiantes. E você saber que esses momentos existem é necessário para que você possa superar esses desafios. Dentro dos princípios da Lei do 7, a gente chama essas 2 etapas desafiantes de pontos de choque. E por que ele tem esse nome? Porque são momentos onde você vai ter que despender uma energia adicional para poder sobrepor
essa etapa. Se você não colocar essa energia, vai acontecer duas coisas. Ou você vai ficar patinando ali nessa etapa, vai ficar ali se desgastando, sofrendo ali naquela etapa, até você colocar a energia necessária para passar para a próxima etapa, ou você entra num mecanismo interno de autossabotagem e desistência, ou seja, isso não é para mim, tá muito difícil, e você faz um movimento pêndulo e volta lá pro começo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa passa a ter aquela sensação de estagnação, ou seja, nada do que eu começo eu consigo terminar, tá bom? Ou então, a minha vida parece que não anda pra frente. Ah, isso não era pra mim. Ai, porque eu não sei o que tá acontecendo comigo. Então, aí as crenças, né, limitantes das pessoas começam a pipocar toda para ela se auto-justificar, mas na verdade são auto-justificativas para que você entre numa concordância interna do que porque você não colocou a energia adicional que você precisava colocar para vencer essa etapa desafiante. E são dois momentos, são duas etapas durante todo o processo de 7 partes que vai acontecer esse desafio. Então a gente tem o primeiro momento que é na terceira parte, então a gente tá falando que tem 7 partes, são parte 1, 2 e 3. Na terceira parte vai ser o primeiro ponto de choque. O que vai acontecer? Situações, circunstâncias que vão exigir de você um esforço maior para que aquilo que você está falando que vai fazer, você realmente faça, tá? Esse primeiro ponto de choque, ele não necessariamente ele é promovido por você, não. Ele pode ser promovido pelo próprio universo. Vou dar um exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem na prática como que funciona. Vamos supor que você chega e fala assim: olha, eu preciso montar uma equipe comercial para o meu negócio começar a vender mais, tá? Eu preciso. Então, lá em dezembro do ano passado, você fez um planejamento, você falou assim, olha, até março, no primeiro trimestre do ano, eu tenho que estar com pelo menos 5 vendedores contratados e treinados na minha empresa, certo? Você se determinou isso, beleza. Aí o que acontece? Você tem isso como meta, você colocou essa meta. Então aí você acabou de criar um processo de 7 partes na sua vida. Você criou uma meta. Acabou de criar um processo de 7 partes. Então, tudo que vai acontecer com você de janeiro até março está dentro desse processo de 7 partes. Aí, você não coloca, não faz, você começa a não fazer aquilo que você falou que você ia fazer. Você não entrevista, você não coloca anúncio de vaga, você não se organiza internamente, você fica preso aos mesmos comportamentos que você tinha no ano anterior, você não faz o que precisa ser feito. Você não faz o que precisa ser feito para que no final de março você esteja lá com 5 vendedores contratados. Isso é um exemplo bem prático, eu tô trazendo assim pro dia a dia pra vocês verem como funciona. O que vai acontecer? Vai chegar um momento desse processo que o universo, ele vai fazer você se movimentar. Ele vai fazer com que você coloque a energia adicional necessária para que isso se torne uma realidade. Para que isso se manifeste na sua vida. Para que você conclua isso com êxito. Porque o universo, ele sempre quer o nosso êxito no final.
Então, por mais que seja um desafio, por mais que seja um ponto de choque, por mais que muitas vezes pareça ser algo ruim que vai te acontecer, é para o seu êxito no final. Porque é isso que o universo quer. Quando você coloca um desejo para o universo, ele quer que você realize isso. Entendeu? Então, você não está fazendo todos os movimentos que você precisaria estar fazendo para que isso se realize. Às vezes, você até está fazendo o movimento. Às vezes, você até já começou a se movimentar em prol desse objetivo. Mas os movimentos ainda não são suficientes para que você realize isso até março, ou então para que você conclua do jeito que você falou que queria. Você precisa se esforçar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa ter mais atenção, você precisa ter mais dedicação nisso, porque senão não vai acontecer do jeito que você disse que queria que acontecesse. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Um ponto de choque. E esse ponto de choque, ele vai fazer você se movimentar na marra. Você querendo ou não, você vai ter que se movimentar. Vão acontecer coisas com você que vão te obrigar a se colocar em movimento para que aquilo que você falou que você queria aconteça. Então, exemplo aleatório. Você não contratou, já estamos lá, né? Já passou janeiro, já está fevereiro, e você não contratou as pessoas. Você não vai cumprir sua meta, você não vai vender. As pessoas vão parar de se interessar pelo seu produto, as coisas vão começar a ficar mais difíceis, ao ponto de você falar, gente, se eu não me movimentar, se eu não começar agora a entrevistar as pessoas, se eu não começar agora a contratar essas pessoas, o meu negócio vai quebrar. Você vai ter que se movimentar de um jeito ou de outro. Querendo ou não, porque o universo vai criar ali uma situação para você, com base no que você desejou, com base naquilo que você quer, com base naquilo que você precisa superar, com base naquilo que você precisa aprender, com base naquilo que você precisa se destravar, com base naquilo em quem você precisa ser para ter e fazer aquilo que você se propôs a ter e fazer. Vão acontecer situações, circunstâncias, vão aparecer pessoas que vão te obrigar a se movimentar. Você querendo ou não. Aí, diante desse primeiro ponto de choque, você tem duas escolhas. Ou você fica ali, naquela sofrência, patinando, sofrendo, reclamando. Ai, porque o universo tá conspirando contra mim. Nada do que eu faço dá certo. Já experimentei de tudo e nada deu certo. Nossa, por que tá acontecendo isso comigo? Justamente agora que eu me propus a fazer algo maior, parece que tudo tá andando para trás. Justamente agora que eu falei que eu ia fazer tal coisa e tá acontecendo isso comigo. Então você tem uma opção que é ficar aí, nessa patinação aí, macerando essa situação e não sair do lugar e ficar ali, preso nessa etapa do processo. Se você não tem a clareza que isso é uma etapa do processo, que você passando por essa etapa, você tem outras etapas na frente que são de crescimento, porque aí eu vou explicar esse movimento do crescimento daqui a pouquinho. Se você não entende que isso é um movimento crescente e você fica aqui pisoteando esse ponto de choque, você não permite crescer passando por esse desafio. Outra coisa que pode acontecer com você, então ou você fica aí, né, patinando nisso por mais tempo do que necessário. Porque se você tem essa clareza, você já pode, ok, eu tô entendendo o universo, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer, o que que eu tenho que fazer que eu não tô fazendo, e já se move e já coloca a energia adicional e já passa pelo processo e já vai para a próxima etapa. Ou você fica ali patinando muito mais tempo, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses e você tá ali estacionado nessa etapa.
Ou você vai fazer um movimento pêndulo, que é quando a pessoa chega e fala assim: ai, não é pra mim, esquece. Ai, quer saber? Eu não vou mais mexer com isso, eu não vou mais ter equipe de vendas. Aliás, eu acho que eu não quero nem mais ter empresa. Eu vou abrir mão disso e eu vou voltar a ser CLT. Vou trabalhar pros outros. Desiste. Só que quando você desiste, ou seja, você não encara o processo, você desiste, você não vai ficar aqui no ponto que você tá, meu amor. Você vai regredir. Movimento pêndulo, você volta lá pro comecinho de novo. Regride. Então aí a pessoa fica, tem gente que vive a vida nesse movimento pêndulo. Ai, por mais que eu faça, nada dá certo. Porque quando eu quero fazer, fica difícil, tudo deu errado. E fica nesse movimento pêndulo, a vida passa e a pessoa fica estagnada e não sai desse movimento pêndulo. Por quê? Porque não coloca essa energia adicional necessária para vencer essa etapa de um processo de 7 partes. E aí, eu disse que é um processo crescente. E agora vocês vão entender porque, além do nome Lei do 7, essa lei também carrega o nome Lei das Oitavas. Por quê? Se a gente fala que é um processo de 7 partes, significa que eu passando por esse processo de 7 partes, acabou? Ah, então não vou ter mais desafio na vida? Não. Significa que ao encerrar um processo de 7 partes, se inicia um outro processo de 7 partes. Que ao encerrar esse outro processo de 7 partes, se inicia outro processo de 7 partes. E assim vai caminhando em processos de 7 partes. E aí, o que acontece? Quando você encerra um processo de 7 partes, quando você vai iniciar outro processo de 7 partes, a primeira parte desse novo processo de 7 partes é uma oitava acima, porque se são 7, então a parte 1 do próximo processo é uma oitava acima da etapa 1 do processo anterior. Por isso que chama Lei das Oitavas. E o que isso quer dizer pra gente? Quando você vence um processo de 7 partes, quando você chega nessa oitava acima, você não é mais a mesma pessoa daquela primeira parte do processo anterior, de uma oitava abaixo. Então, todas as vezes que você vencer um processo de 7 partes da sua vida, você vai evoluir, você vai ter crescido, você vai ter se desenvolvido, você vai ter aprendido coisas novas, você vai ser um ser humano diferente, um ser humano melhor, ao ponto de você olhar para trás e lembrar de todos os desafios que você superou para chegar aonde você chegou e falar muitas vezes assim: nossa, eu nem sei como que eu consegui me travar, me bloquear tanto por aquilo. Porque resolver aquilo se tornou simples para você, porque você já passou pelo processo. Só que novos desafios virão, um novo processo se inicia na sua vida. Quando a gente fala do nosso processo evolutivo como um todo, isso também se aplica. Então, na sua vida, você vai se tornando diferente ao longo da sua vida, conforme você vai vencendo os desafios da sua vida. Na escola é assim, na vida é assim, nos nossos relacionamentos é assim, no nosso trabalho é assim. Então, você vai evoluindo. Então, é sempre uma oitava acima. Não existe a menor possibilidade de você colocar a energia adicional necessária, vencer aquele desafio e você regredir.
você vai vencer o desafio e você vai começar a crescer. Então, o processo, ele é crescente. No entanto, lembra que eu falei que são 2 pontos de choque? Então, o primeiro ponto de choque, que é onde você vai ter essa primeira lambada da vida que você vai levar, que pode ser, por exemplo, a pessoa ela chega e fala assim, olha, este ano está determinado para minha vida que eu vou sair do meu emprego, vou trabalhar com o que eu amo. Eu vou fazer o que eu amo. Eu vou trabalhar, eu vou ser treinador. Eu vou ser treinador e eu vou fazer o que eu gosto. Só que daí você não se mexe. Você continua alimentando comportamentos que te sabotam. Você deixa suas crenças limitantes te limitarem. Você vai lá para a China e volta, mas não faz o que precisa ser feito para concretizar isso que você quer. Fica tranquilo, o universo vai fazer você se mexer. Então, se você é CLT, corre o risco de você ser mandado embora. Se você tem um empreguinho mais ou menos, você vai perder esse empreguinho. Ou então, se você é comissionado de vendas em algum lugar, você vai parar de vender. As pessoas vão parar de se interessar pelo que você vende. Você vai ser obrigado a fazer o seu movimento. E se você não faz o seu movimento, são 2 coisas que podem acontecer com você. Ou você fica ali mais tempo do que necessário, patinando nessa etapa, ou você faz o movimento pêndulo e regride, volta para casa da sua mãe, vai viver de favor dos outros, vai arrumar um emprego pior, vai trabalhar com o que não gosta, vai regredir. O universo é fiel aos seus desejos. Então, toma cuidado com o que você deseja na sua vida. Porque a partir do momento que você desejou, já iniciou um processo de 7 partes. Bacana. Aí, primeiro ponto de choque, vamos lá. Você fez, né? Você foi lá, colocou a energia adicional, fez o que precisava ser feito, precisava fazer um curso, fui lá, fiz o curso. Eu precisava abrir a minha empresa, precisava contratar as pessoas, contratei as pessoas. Eu precisava criar o meu posicionamento na internet, criei meu posicionamento na internet. Eu precisava criar meu conteúdo no Instagram, criei meu conteúdo no Instagram. Então, assim, venci esse desafio, que é colocado como um desafio mesmo, para você despender energia e se tornar um ser humano mais competente, com mais habilidades, você se fortalecer diante do processo. E por que acontece isso? Porque lá na 7ª parte, antes de você dar o salto da 8ª acima, bem lá naquele momento, vai vir o segundo choque. Vai vir. Então você precisa estar fortalecidos com competências, com habilidades, com mentalidade, com inteligência emocional, com disposição física, com conhecimento, com expansão de consciência, com foco e determinação, porque lá na frente vai vir o segundo ponto de choque. Quando você estiver pronto para ter aquilo que você deseja, parece que vai vir uma outra, parece que agora tudo virou para trás. Quem aqui já ouviu falar que quando você está muito perto de realizar algo grandioso na sua vida, quando você está muito perto de ter aquilo que você sempre sonhou, quando você está muito perto de realizar um sonho, quando você está muito perto de comprar aquele apartamento que você queria, quando você está muito perto de mudar para onde você quer mudar, quando você está muito perto de subir essa 8ª na sua vida, de dar esse salto, de começar a ter a colheita de todo o seu plantio, parece que tudo dá para trás. Parece que tudo fica mais difícil. Quem aqui já ouviu falar isso? É o segundo ponto de choque. É o segundo ponto de choque do processo. É uma lei universal isso. Isso vai acontecer. Gente, sabe como que você entende muito bem a lei das 8ª? Sabe quando você tá jogando videogame e você vai passar de fase? O que começa a acontecer com o jogo?
Quando você tá perto de passar de fase, o jogo fica mais fácil ou fica mais difícil? Ele fica mais desafiante ou menos desafiante? É a mesma coisa. Os desafios, eles vão aumentar sim. Por quê? Porque não vai acabar ali na 7ª parte. Você vai subir uma 8ª. E lá naquela 8ª que você vai subir, você vai enfrentar outros desafios. E você precisa estar mentalmente, emocionalmente, você tem que ter comportamentos alinhados, você tem que ser um ser humano diferente para você vencer aqueles desafios daquela 8ª acima. Então, se você não se prepara, se você não faz essa energia adicional, você não vai conseguir superar esses desafios lá. Seria a mesma coisa de você passar de ano sem ter estudado nada, só colando. Você vai passar? Vai, mas vai chegar lá, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir. A não ser que você continue colando. Então, a vida é mais ou menos assim. Então, assim, esse segundo ponto de choque, ele é mais desafiante do que o primeiro. Ele é mais desafiante. Mas lembra que eu falei que o primeiro, ele não necessariamente é determinante por você. Pode ser o próprias situações que você atrai a partir das suas crenças e por aí vai. Agora, o segundo ponto de choque, ele é determinante por você. As suas crenças, as suas limitações, aquilo que é mais difícil para você, você vai se deparar com isso. Sabe? Aquele pontinho que você sabe que você não faz. Então, vamos supor, eu faço tudo menos isso. Isso aqui, ó, por mais que eu tente, eu não consigo. Por mais que eu tente ser disciplinada, eu não consigo. Por mais que eu tente fazer minha organização financeira, eu não consigo. Sabe aquele ponto que você negligencia? É ali que vai bater na trave. É ali que você vai ser chamado na chincha para evoluir. É aquele mais ou menos assim, cara, se você não olhar para isso, se você não vencer esse desafio, você não vai subir uma 8ª. E aí, meu chuchu, vem a triste notícia. Lembra que eu falei que no primeiro ponto de choque, se você não coloca a energia adicional, tem duas coisas que podem acontecer com você. Lembra que eu falei? Ou você fica macerando aquela situação e alonga essa etapa por mais tempo que o necessário e fica nessa sofrência até você colocar a energia adicional e passar para a próxima etapa. Ou você desiste, e aí depende de uma desistência sua, né? Você desiste e você retroage. No segundo ponto de choque, não tem essas duas alternativas. É bater na trave mesmo. Quando eu uso o termo bateu na trave, é bater na trave mesmo. Quem é jogador de futebol? Eu vi o Kleber. Kleber entrou aqui na live. Kleber, você tá aqui ainda? Se você estiver aqui, me fala. O que acontece quando você bate na trave? A bola vai pra onde? Volta pro teu pé? Volta pro teu pé? Não, né? Então, o que rola? O segundo ponto de choque, você não vai ficar macerando ali. É como se o universo chegasse para você e falasse assim, olha, a chance de crescer você já teve, é agora ou nunca. Ou vai ou racha. É agora ou nunca. Se você não fizer, você já vai fazer o movimento pêndulo. Você já é lançado pro movimento pêndulo. Não é uma questão de escolha, não é uma desistência. Eu tentei, não consegui. Porque eu vou ficar aqui, o universo vai deixar você ficar macerando lá no pega pra capar. Não, ela bateu na trave, não fez o que precisa ser feito, volta. É mais ou menos aquela historinha do jogo, fique uma rodada sem jogar, volte 2 casas, né? É mais ou menos isso que vai acontecer com você. Aí você vai ter aquela situação assim, cara, tava tão perto. Era a minha vez, era o meu momento. E você vê o negócio correndo pelos vãos dos seus dedos. Então, por que você tem que passar pelo primeiro ponto de choque primeiro?
para você se fortalecer mentalmente, emocionalmente, comportalmente, para você comportalmente, né, sei lá, de forma comportamental, para você chegar no segundo ponto de choque e expandir e ir com tudo e vencer o desafio, sabendo que vai vir. O desafio, ele vai vir. Ele vem e você tem que estar preparado para isso. Então, muitas vezes, nós estamos passando por algumas dificuldades na nossa vida. Então, e aí a coisa fala assim, Cecília, como que eu sei que eu estou no primeiro ponto de choque? Como que eu sei que eu estou no meu primeiro ponto de choque? Como que eu sei que eu passei pelo primeiro ponto? Como que eu sei que eu tô chegando no segundo ponto? E agora vem as orientações. Então, assim, se você tá num momento da sua vida de algo que você quer muito realizar, você quer muito, você fala pra você o tempo todo, você realmente sente no seu coração, é isso que eu quero. Eu quero dar uma vida melhor para meus filhos, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero me mudar para tal lugar, eu quero tal isso, tal aquilo. E você se vê na sua vida patinando nisso, patinando, sabe? Parece que as coisas não andam, parece que tudo que eu faço não dá certo, parece que para qualquer lado que eu vou o negócio desanda. Você está no primeiro ponto. Se o universo está te dando a chance de você rever a sua mentalidade, ou seja, suas crenças, seus limitadores, seus autossabotadores, é porque se o universo está te dando a chance de você se capacitar, de você melhorar seu comportamento, de você fazer coisas diferentes, de você fazer aquilo que você disse que ia fazer. Então, se você tá tendo essa chance, se você sente que você tá ali, né, caminha e não sai do lugar, tá patinando, é porque você está no primeiro ponto de choque. Se você se sente travado, bloqueado, você está no seu primeiro ponto de choque. Entendeu? Se as coisas estão difíceis, você tá no seu primeiro ponto de choque. E você está tendo a chance, o universo está dizendo para você assim, cara, evolui, cresce, vai aprender o que você não sabe, vai fazer o que você disse que você ia fazer, vai lá e põe a faca no meio dos dentes e faz esse treco acontecer, se dedica, se esforça, porque com essa energia aí que você tá querendo que as coisas andem para frente, cresçam, evoluam, despendendo a mesma energia que você despendeu até agora, não vai dar. Ai, Cecília, mas eu já me matei no processo. Sinto lhe informar, vai ter que entregar mais. Porque às vezes o que você tá desejando lá na ponta, para você realizar, vai precisar de uma energia adicional agora sua, não é lá, é agora. Muitas vezes as pessoas ficam patinando no primeiro ponto de choque justamente porque acham que é muito difícil. Aí elas falam assim, nossa, mas a energia, agora que vem a grande sacada, hein, gente? A energia que eu vou ter que pôr pra realizar isso é demais, eu vou me matar no processo, eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Ai, será que quando eu chegar lá, isso vai ser sempre assim? Eu vou ter que sempre me matar no processo? Não, fi, é uma etapa. É agora. Você tem que se matar no processo agora. Você tem que colocar energia no negócio agora. Não é lá na frente, é agora. Faz o que você tem que fazer agora. Porque quando você fizer agora, o que tem que ser feito agora, para você passar por essa etapa agora, algo incrível vai acontecer. Você vai crescer. Você vai se desenvolver, você vai evoluir. E isso que é difícil para você hoje, não vai ser mais difícil. Não vai ser mais difícil. Porque você cresceu.
Porque você se desenvolveu. Porque você aprendeu. Porque você evoluiu. Boa tarde, querida. Porque você fez. Aí, você vai ter... Lembra que eu falei 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, você vai ter mais 3 etapas no processo de colheita desse esforço que você deu, de usufruto desse esforço que você teve. Para quê? Para você aprimorar, para você crescer. Aí você se prepara para o próximo ponto de choque que vai vir. Você tem mais 3 etapas para passar, que não são de sofrência. A sofrência, ela tá sendo agora. E ela só está acontecendo porque você não está colocando a energia necessária para você passar por essa etapa. Porque você tá com o cu na mão de ter que fazer isso sempre. De ter que pôr essa energia sempre. De ser sofrido sempre. De ter que ralar a cara na brita sempre. De ter que aprender. Então você tá com o cu na mão de enfrentar o processo. Você tá fugindo do processo. Só que continua desejando. Tá lá, eu quero ganhar 30 mil no mês. Eu quero ter muitos clientes. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Colhendo florzinha, né? Então, vai ter... Põe isso na tua cabeça. Você vai colher florzinha? Sim. São 7 partes. Só 2 que você vai ter desafio. 5 é colheita de florzinha. Só que para você colher essas florzinhas, você tem que passar por essas 2. E essas 2, elas são necessárias para que você se torne a pessoa que você precisa se tornar para ter aquilo que você quer. Porque se você já fosse essa pessoa, você já teria. Se você não tem, é porque você não é. Então você tem que aprender algo que você não sabe, você tem que fazer algo que você não tá fazendo. Tem que dedicar, tem que se esforçar. Tem que fazer o dever de casa, tem que olhar pra dentro, tem que cuidar de suas crenças, tem que desbloquear essas crenças limitantes aí, tem que fazer um faxinão interno, tem que se conhecer mais, tem que entender seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Por isso que o Enneagrama tá aí. Tá aí. Pra você aprender mais sobre você, pra você conseguir superar esses desafios com mais leveza, com mais clareza, com menos cabeçada, ficar patinando menos, olhar pra onde tem que ser olhado de verdade, parar de ficar dando voltinha, parar de pachina e voltar, parar de ficar se justificando, parar de ficar inventando desculpa, por que não fez, porque tá difícil. Se você não fizer isso, você vai ficar aí patinando no primeiro choque. Tá aí. Ai, Cecília, mas tá tão difícil, imagina o segundo. Presta atenção no que eu vou te falar. Do primeiro pro segundo tem 3 etapas. E nessas 3 etapas, o seu salto de crescimento, ele é tão expressivo que isso que você tá vivendo aí hoje, que você acha que é um absurdo de difícil, não vai ser mais difícil. Você vai olhar pra trás e falar assim, cara, como que eu pude me fuder por causa disso? Como que eu pude retardar tanto o meu processo evolutivo? Como que eu pude retardar tanto o meu sonho por causa daquilo? Porque quando você passa pelo primeiro choque, você expande. E essa expansão, ela é necessária para que você passe pelo segundo. Você não vai chegar no seu segundo ponto de choque cagado do jeito que você tá hoje. Não tem como. Para você chegar no seu segundo ponto de choque, você tem que descagar tudo, a cagada que tá aí. Se você não tirar toda essa nhaca de você,
Se você não destravar agora o que você precisa destravar, que tá te impedindo de avançar, você nem vai chegar lá no segundo choque. Você não tem que se preocupar com o segundo choque agora não, fi. Você tem que se preocupar com o que você não tá fazendo agora, com o que você tá fazendo hoje, com o que você precisa fazer já. Terminando essa live, já começar a fazer. Pra você expandir, pra você crescer, pra você desenvolver. Você não vai chegar lá cagada assim. Descaga. Limpa, pega o lencinho umedecido aí, vai pro chuveirinho, vai e começa a limpar. Porque senão não vai chegar lá. Não precisa se preocupar com isso. Agora. Não, agora não é o momento. O momento é de você passar esse primeiro ponto que você tá. E eu vou repetir, se as coisas estão difíceis, se você acha que as coisas não estão acontecendo na velocidade que você gostaria que estivesse acontecendo, se você tá com a sensação de que por mais que você faça, nada dá certo, se você vê o tempo passando e você ficando para trás, se você vê que você tem que aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu, que você não sabe, que você sabe que você precisa aprender para poder ir para frente, você está nitidamente no seu primeiro ponto de choque. Agora, o tempo que você vai ficar aí depende de você. E você tem duas escolhas, né? Ou, aliás, 3 escolhas. Você tem 3 escolhas. Ou você desiste e retroage, é uma escolha. Ou você continua aí na Merdolândia, no furô de cocô, que querendo ou não é quentinho, né? Dá uma merda, mas é quentinho. Fica aí no seu furozinho de cocô. Ou você coloca a energia onde precisa ser colocado, expande, cresce, se desenvolve e segue o fluxo. Porque tem mais etapas aí na frente e tem uma 8ª para você subir. E como que você sabe onde você vai pôr a energia adicional necessária? Como? Boa tarde, amada, tudo bem? Linda. Como que você sabe que você... Onde que eu vou... Ai, Cecília, mas o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que tem que fazer. Qual é o primeiro trabalho árduo que você tem que fazer? Olhar para dentro, se conhecer, limpar, porque eu vou falar uma coisa, se você tá estagnado no seu ponto de choque, é porque você tá nhacado. Quem assistiu a aula inaugural, aula de abertura da formação Master, que vai começar sábado agora, eu fiz uma aula de abertura na semana retrasada, já tá indo para 15 dias. Tá disponível ainda, tá no ar. Quando começar a formação, essa aula não vai estar no ar mais. Lá eu explico exatamente o que são essas nhacas. Você tá nhacado. Ou é no seu mental inferior, ou é no seu emocional inferior. Você tá nhacado, você tá com trava, você tá com bloqueio. Porque se você não tivesse, você já teria sobreposto essa etapa da sua vida. Já teria sobreposto a etapa da sua vida. Então, se você tá patinando aí, é porque você ainda tem coisa... O trabalho árduo, vai por mim, gente, o trabalho árduo, ele é muito maior dentro do que fora. Às vezes você olha para o que você tem que fazer para você conseguir passar por esse desafio e você enxerga o que você tem que fazer como algo muito difícil, como um fardo. Ai, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer isso tudo? Como que eu vou conseguir fazer isso, Jesus? É só eu sozinha, ninguém me ajuda. E o trabalho mais importante não é fora. Não é olhar para o que você tem que fazer fora. É o que você tem que fazer dentro. Você tem que olhar para o que tá te travando dentro. Porque você sabe que você tem que fazer aquele curso. Você sabe que você tem que fazer aquela entrevista. Você sabe que você tem que ligar para tal pessoa. Você sabe que você precisa organizar tal tarefa. Você sabe que você precisa ir para tal lugar.
Você sabe que você tem que acordar mais cedo. Você sabe que você tem que fazer isso ou aquilo. Mas você não faz porque você tá bloqueado. Olá, senhor Camargo 0007. Tudo bem? Você não faz porque você tá cagado, você tá bloqueado. Algo está travando você. E aí você começa a falar, é porque é a transição planetária. É porque Júpiter não está alinhado com Saturno. É porque Deus não quer. É porque é meu karma. Eu nasci com esse karma e eu vou viver com esse karma. Essa vida inteira eu estou fadado a ter esse karma. É porque meu marido largou de mim. Não, é porque a minha mulher é encostada, sabe? Ela não me ajuda. É porque o meu patrão é um filho da puta. É porque, sei lá o seu porquê. Não me interessa o seu porquê. Isso aí é blá, blá, blá. Você tá dando justificativa. Você tá tentando se convencer. Você tá tentando convencer você mesmo que você tá certo, que você tem razão, que você é um coitado, que você é uma vítima da circunstância. E a verdade não é essa. Se você tá vivendo essa circunstância, se tá difícil pra você, é porque tem coisa aí dentro de você que você precisa olhar. O trabalho mais árduo é olhar pra dentro. É reconhecer o que em mim tá me travando. O que em mim tá me impedindo de fazer? Se eu sei fazer, se eu tô falando que eu quero isso pra minha vida, se eu coloquei isso como um plano, um projeto, um sonho, por que eu não tô fazendo? Existe algo aí dentro. Agora, se você se faz essa pergunta e você não consegue obter essa resposta, você precisa de ajuda. Cara, você precisa de ajuda. Entendeu? Assistir uma live é bom? É bom. Mas você precisa, e não adianta querer fugir desse processo. Você precisa de ajuda, você não está conseguindo sozinho. Você já experimentou de várias formas sozinho, não deu certo? É o que eu falei, você pode ficar patinando nessa etapa por muito tempo. A escolha é sua. Mas você pode encurtar esse processo. E muito. E uma grande oportunidade que está tendo ainda é o curso que vai começar sábado. O Master Practitioner em Enneagrama, no qual eu vou do básico ao pós-avançado em Enneagrama, onde você vai se conhecer de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, que você vai olhar e você vai dizer para você mesmo, como que eu me permiti me bloquear tanto por tanto tempo. É esse resultado que esse curso te dá. Como que eu me permiti fazer isso com a minha vida? Como que eu me permiti ficar tão distante do meu sonho? Por quê? Porque vai ficar muito evidente. Você vai se conhecer de uma forma que você não imagina. Em apenas 4 encontros. Porque hoje em dia, você tem que saber gerir seu dinheiro, seu tempo e seu esforço. Então, são só 4 encontros. 4 sábados. Com um intervalo de 15 dias, inclusive essa turma vai ter sábado, vai ter intervalo maior de 15 dias por causa de feriado lá em abril. São só 4 encontros, 4 aulas aos sábados, com intervalo de 15 dias ou mais, para você sair desse lugar onde você tá, nhacado. Avançar para a próxima etapa do seu processo. Destravar. A oportunidade tá aí. E você tem a escolha. Quer continuar patinando? Fica aí patinando. Escolha é sua. Quer desistir e voltar lá para trás? Fica aí. Quer avançar com ajuda, com auxílio? Lá, a Ione, que tá falando assim, muito conteúdo. Ela foi minha aluna. Aliás, tem um monte de aluno meu aqui na live. Marcelinha tá aqui, a Ângela tá aqui, Ione tá aqui, Solange tá aqui, Soledad tá aqui, a Miriam tá aqui. Aí tem aluna nova, Vivi, eu sei que é aluna nova, vai fazer o curso. Tem bastante gente aqui que é
que já foi aluno meu, tem gente que eu sei que vai ser aluno, Kate já foi aluna, que eu tô vendo aqui. Se tiver mais alguém aqui que é aluno e eu não tenha falado o nome, fala aqui, eu. E se tiver gente que já tá inscrito pra próxima turma, fala aqui. Eu sei que a Vivi tá, né, Vivi? Eu sei que você tá inscrita já. Eu vi seu nome lá na lista de alunos. A Ione, ó, ela vai de novo, ela vai fazer de novo. Porque isso é um dos benefícios que a gente traz. Como o estudo do Enneagrama é um estudo bem... A Ose aí, aluna também. A Ose vai fazer de novo, né, Ose? Eu dou esse benefício para todos os alunos da escola. Você pode refazer o curso quantas vezes você quiser, sem custo adicional. Quantas vezes você quiser. Para consolidar treinamento, para consolidar conteúdo, para poder vivenciar as trocas, né, que acontecem dentro do curso. Ver ali como que a dinâmica das pessoas que estão ali naquela turma. Tem vários benefícios. Então, gente, a oportunidade tá aí, tá? Lei das oitavas. Eu, Cecília, estou passando por esse processo. Eu, Cecília, exatamente. Então, como eu tô vivenciando isso, eu estou passando pelo meu primeiro choque. Eu estou tendo que aprender coisas que eu não sonhava que eu ia ter que aprender. Eu estou tendo que estudar coisas que eu não sabia. Por quê? Porque o meu sonho é grande. O meu sonho é grande, gente. Não é pequenininho, não. Eu tenho um sonho desafiador. E eu sei que tudo que está acontecendo comigo hoje, os desafios que estão sendo colocados na minha vida hoje, é para me preparar para aquilo que eu quero. Para eu me tornar um ser humano mais forte, emocionalmente, mentalmente, para eu ter comportamento diferente, para eu abandonar coisas que não me servem mais. E quando eu falo coisas, é lugares, pessoas, comportamentos, várias coisas. Deixar para trás mesmo. E ir no sentido do que eu quero. Eu tenho essa clareza. Eu estou no meu primeiro ponto de choque neste momento da minha vida. E tá tudo bem. Não sofro. Encaro. Eu estou encarando o meu processo. Fazendo o que precisa ser feito. Porque eu quero sair desse ponto de choque o mais rápido possível. Eu quero colheita. E eu tenho certeza que a colheita vem. Porque eu conheço a lei. A lei, a lei da gravidade, se eu soltar, vai subir? Não, vai cair. Lei é princípio. Não adianta, você não foge. Então, se é uma lei que eu, passando pelo meu ponto de choque, eu tenho colheita, então eu sei que todo o esforço adicional que eu estou colocando agora em prol do meu objetivo, eu vou ter colheita. E isso me dá o quê? Persistência, resiliência, força de vontade, fé. Fé. As pessoas às vezes não conseguem ter fé. Existe uma lei que te permite ter fé absoluta. É uma lei. Então, minha gente, esse é o recado, tá? Eu acho que já deu o meu horário aqui. Deu, né? Já passei 15 minutos do horário, desculpem, gente. Lei das oitavas. Se você tá patinando, para. A chance tá aí, tá bom? Caso você não esteja inscrito no curso, ainda dá tempo, porque começa sábado. E caso você queira obter informações sobre o curso, valor, as datas das aulas, tudo direitinho, me chama no privado. Me manda uma mensagem no privado falando que você quer mais informações, que eu te encaminho para a coordenação da escola. Informações, tá bom? Dá tempo ainda, começa sábado, tá? Gente, Patrícia, tudo bem, querida? Vai ficar gravada. Você chegou no finalzinho, depois vai lá, assiste, tá bom? Sandra, vamos ver quem mais aqui. Ai, Jadir Oliveiras, gratidão pela presença. Césio, gratidão pela presença. Sandrinha, gratidão pela presença. Cíntia, gratidão. Márcio, gratidão pela presença. Agora que eu vi que você entrou aqui, querido. Gratidão pela presença de vocês. Essa semana eu vou fazer outra live. Eu vou fazer um café com Enneagrama, mas não vai ser aqui no meu perfil, vai ser lá no perfil da escola. Mas eu vou estar avisando aí a data, horário, tudo direitinho, tá bom?
O tema a gente está discutindo lá no grupo de alunos da iniciação, mas possivelmente vai ser sobre como cada tipo do Enneagrama se sabota com relação às finanças, tá? Então, se esse assunto te interessa, fica ligado lá no perfil da escola que a gente vai estar anunciando lá, tá? Um beijo grande no coração de cada um de vocês, excelente semana, que seja uma semana extremamente produtiva para todos nós, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.